Olá pessoal, então vamos para a correção da atividade de revisão de número 11 de Física para nossa prova de semana que vem. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus até 60 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, podemos afirmar qual a variação da dilatação ocorrida. Então, eu já coloquei aqui para vocês a fórmula. Então, é só a gente coletar os dados. Então, eu tenho que a temperatura final vai ser 60. A temperatura inicial vai ser 10 graus Celsius. A barra vai ter um comprimento inicial, um L0 de 5 metros, e o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vai ser 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, é só a gente jogar na fórmula. Então, ΔL é o que eu quero descobrir. L0 é igual a 5. O alfa é 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 60, que é a temperatura final, se tem delta é variação, menos 10, que é a temperatura inicial. Então, a gente repete tudo de novo. 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 60 menos 10, 50. Então, ΔL é igual a 5 vezes 1,2 vezes 50 vai dar 300. 300 vezes 10 a menos 6 metros. Ou então, se a gente fosse tirar da notação científica e colocar ela certinha, seria 10 a menos 5, 10 a menos 4. Então, seria 3 vezes 10 a menos 4 metros. Muito simples, né? Nós já fizemos exercícios assim em atividades anteriores sobre dilatação linear. Então, vamos para o número 2. Tem um errinho aqui numa palavrinha, então vocês consertem aí, tá? Determine qual é a dilatação térmica superficial sofrida por uma chapa de 1 metro quadrado. O coeficiente de dilatação não é linear, é superficial, é de 3 vezes 10 à quinta, é de 3 vezes 10 a menos 5, então tem o menos aqui também, então é 3 vezes 10 a menos 5, quando submetido a uma variação de temperatura de 500 graus Celsius. Então, a gente vai anotar os dados. Eu quero saber qual que é a dilatação térmica superficial, qual que é o ΔA, sabendo que o A0 é 1 metro quadrado, eu tenho que o coeficiente de dilatação superficial, que é o que eu falei para vocês da palavrinha, é 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Prestem bem atenção nisso. E a variação de temperatura, que é o ΔT, já tem aqui que é 500 graus Celsius, então foi aquecido a uma temperatura muito alta. Então, agora é só jogar na fórmula. Então, ΔA é igual a A0, que é 1, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é 3 vezes 10 a menos 5 vezes 500. Então, a gente faz a multiplicação agora. 3 vezes 500 dá 1.500 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Se a gente for organizar a notação científica direitinho, então, vai ficar 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 0. Então, vai ser 0,015 metros quadrados. Muito simples, né? Já fizemos exercícios assim também em aulas anteriores. Agora, número 3. Aqui tinha ficado um A, mas é um delta, tá? Então, eu dei uma reformadinha. Então, vamos lá. Um líquido é colocado em um recipiente a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, é aquecido até atingir a temperatura de 80 graus Celsius.
Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3,8 vezes 10 a menos 4, eu esqueci o menos de todos, que o volume inicial é 500 ml, calcule a dilatação sofrida pelo líquido. Então, vamos lá. Eu tenho que a temperatura inicial vai ser 20 graus Celsius, a temperatura final vai ser 80 graus Celsius, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e o volume inicial vai ser 500 ml. Então, é só a gente jogar na fórmula agora. Então, a variação do volume é igual. O volume inicial é 500, vezes o coeficiente de dilatação é 3,8 vezes 10 a menos 4, vezes 80 menos 20. Então, a gente repete tudo de novo. 500 vezes 3,8 vezes 10 a menos 4, vezes 80 menos 20, 60. 500 vezes 3,8 vezes 60 vai dar 114.000. Vezes 10 a menos 4. Então, isso daqui vai ser ml. Ou então, se a gente quiser transformar para a notação da notação científica, colocar ela certinha, então, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 0. Então, vai ficar 11,4 ml. Então, vamos para a próxima. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio e o valor encontrado foi de 300 Kelvin a 700 atm de pressão. O novo volume desse gás a 360 Kelvin e 600 atm de pressão será. Então, a gente primeiro coleta os dados. Então, eu tenho aqui o meu volume 1 é 20 litros, a minha temperatura 1 e a minha pressão 1. Então, minha temperatura 1, que está em Kelvin, é 300 Kelvin e a minha pressão é 700 atm. Agora é tudo 2. Ele quer saber qual que é o novo volume, que é o volume 2. A minha temperatura 2 vai ser 360 Kelvin e a minha pressão 2 vai ser 600 atm. Então, agora é só a gente jogar na fórmula. Então, minha pressão 1 vai ser 700 vezes o volume 1, que é 20, dividido pela temperatura 1, que é 300. Minha pressão 2 vai ser 600. O volume 2 é o que eu quero descobrir. E a minha temperatura 2 é 360. 7 vezes 2 dá 14. 1, 2, 3, dividido por 300, igual a 600 V2, dividido por 360. Agora eu multiplico cruzado. 300 vezes 600 vai dar 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3, 4. Então, dá 180.000 V2 igual 14.000 vezes 360 vai dar 5 milhões e 40. Então, dá 5 milhões e 40. Meu V2, então, vai ser 5 milhões e 40 dividido por 180.000. Corta, 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 vai ficar 504 dividido por 18 vai dar 28 litros. Então, meu novo volume é 28 litros. Agora, número 5. Determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 90 litros. Esse gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 Kelvin, dado R, que é a constante universal dos gases, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, eu tenho que ele quer descobrir o número de mols, ele tem que o volume do gás é 90, a pressão vai ser 2 atm
a temperatura vai ser 100 Kelvin e a constante vai ser 0,082. Então, o que a gente faz? Joga na fórmula. Então, eu tenho que a pressão é 2, o volume é 90, o número de mols é o que eu quero descobrir, a constante é 0,082 e a temperatura é 100. 9 vezes 2, 18, então vai dar 180 igual. Se eu multiplico 0,82 por 100, eu ando com a casa duas vezes para a direita, então vai ficar 8,2N. O que está multiplicando N passa dividindo, então 180 dividido por 8,2 vai ser 21,95 mols. Também já fizemos exercícios sobre esse quesito, essa formulazinha. Então, vamos lá. As grandezas que definem completamente o estado de um gás são pressão, pressão, volume e temperatura. Então, a alternativa que corresponde seria a alternativa D de dado. 7. Penúltima questão. Um recipiente de 24,6 litros contém 1 mol de nitrogênio, exercendo pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura do gás vale na escala Kelvin. Então, eu tenho que o volume é 24,6 litros, o número de mols é 1 mol, a pressão vai ser 1,5 atm e a temperatura é o que eu quero descobrir. Se eu não tenho o valor de E, eu sei que ele é 0,082. Então, vamos lá. Pressão, 1,5 vezes o volume, 24,6, igual número de mols, que é 1, vezes 0,082 vezes T. 1,5 vezes 24,6 vai dar 36,9. Igual 1 vezes 0,082, 0,082 vezes T. Tá multiplicando o T, passa dividindo. Então, 36,9 dividido por 0,082 é igual a T. Então, T é igual a 450 Kelvin. Muito fácil, né? Última questão, número 8. Com base em seus conhecimentos sobre dilatação superficial, assinale a alternativa correta. Quando a gente tem a dilatação superficial, a gente fala de área. Então, na dilatação, há aumento do volume? Não. Na dilatação superficial, há aumento da área? Sim. Na dilatação, há aumento do comprimento? Não. Há aumento da densidade? Não. Então, seria a alternativa B de bola. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.